Porque muita gente põe a culpa do pecado no diabo. Ah, foi o diabo que fez com que eu caísse, foi o diabo que fez com que eu pecasse, foi o diabo que fez com que... Não coloque a culpa no diabo. Coloque a culpa no pecado que já está enraizado em você. E é você mesmo, que precisa ser liberto desse pecado. Então você precisa desejar se arrepender desse pecado e sair dele, para que você seja então liberto e não viva mais na prática desse pecado. Mas quem vai te ajudar nisso? Justamente a divina semente, o Espírito Santo, que vai passar a habitar dentro de você a partir do novo nascimento, a partir dessa vida de Deus que nascer dentro de você. Por isso que eu digo que ao mesmo tempo que a palavra pecado é algo que a gente tenta não falar muitas vezes, é algo que a gente não tenta pregar muitas vezes, é algo que a gente não tenta falar com as pessoas muitas vezes, mas quando a gente olha para a palavra de Deus e vê o que a palavra de Deus diz sobre o pecado, tudo fica mais fácil, tudo fica mais esclarecedor, e a gente passa a olhar para o pecado como algo humano, como algo que depende de mim e desse novo nascimento, para que eu passe a não praticar mais o pecado, para que o pecado realmente se afaste de mim. É isso que a palavra de Deus diz. Ok? Então acredito que até aqui também já ficou claro. Eu queria abrir com vocês Colossenses 3. É um texto que fala bastante sobre o que a gente deve fazer então com o pecado, e muito provavelmente a gente termina esse ensino aqui também, porque senão a gente vai longe, tá? E aí, se precisar, a gente volta nesse ensino de alguma maneira. Então, eu queria ler com vocês o capítulo todo de Colossenses. É bem pequeno, não é grande, para que a gente possa entender um pouquinho do versículo 1 até o versículo... Eu acredito que a gente vai até o 12, alguma coisa assim. Vamos ver aqui, tá? Colossenses 3, versículo 1. Tá bom? Vou ler aqui junto com vocês. Se você tiver com a tua Bíblia aí, abra ela junto comigo e leia na sua Bíblia aí. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, nasceram de novo, né, da água e do Espírito, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Procurem as coisas espirituais. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Nós vamos falar um pouco sobre esse assunto depois, num outro momento. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com ele em glória. Aqui está falando sobre no dia da redenção, né? No dia da volta de Cristo. Assim, versículo 5. Assim, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês. Olha aqui o que eu preciso fazer depois do novo nascimento. Eu preciso fazer morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês. Sabe aqueles pecados que eram naturais para mim? Sabe as práticas do homem sem Deus, sem o Espírito Santo, sem a divina semente? Essas práticas, né, que é a natureza terrena que a palavra de Deus fala, ela precisa então morrer, eu preciso mortificar, eu preciso matar essas minhas práticas na minha vida. Elas precisam morrer, elas não podem existir mais. Assim, versículo 5, assim façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês. Quais são essas atitudes? Imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é a idolatria. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. Então, o apóstolo Paulo está dizendo aos irmãos lá da igreja de Colossos, aos colossenses, que eu preciso, a partir do momento que há um novo nascimento na minha vida, eu preciso mortificar as práticas que eram terrenas, as práticas que eram do pecado. É isso que eu preciso fazer. E ele cita algumas aqui para nós. Então, a imoralidade sexual, a impureza, a paixão, os desejos maus e a ganância, que é a idolatria. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado,
quando costumavam viver nelas. Então, o pecado, ele precisa ser passado na minha vida. Ele não pode ser presente e nem futuro. A partir do momento que a divina semente veio habitar dentro de mim, o pecado precisa ser passado na minha vida. Elisângela, qual pecado? O que eu praticava constantemente, o que eu praticava como prática na minha vida, por causa da falta do Espírito de Deus dentro de mim, pela falta do novo nascimento, porque eu era nascido simplesmente da alma e do corpo. Então eu não tinha o Espírito para me ajudar, eu não tinha a divina semente para me ajudar nessa conquista, né, de não pecar. Então antes eu não conseguia deixar de pecar, mas agora eu posso deixar de pecar, deixar de viver na prática do pecado. Versículo 8. Mas agora abandonem todas estas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo. Então, o velho homem, a velha natureza lá de Adão, caída, de desobediência, sem o novo nascimento, ele precisa ser despido. Eu preciso tirar essas vestes que existiam sobre a minha vida do pecado. E eu preciso me revestir. Então agora eu pego a veste que eu tinha de pecado, tiro ela e aí eu pego uma nova veste, que é a veste da santificação, e coloco sobre a minha vida. Então a divina semente vai estar sobre a minha vida e é ela que vai me auxiliar, então, nesse processo de santificação, de não viver na prática do pecado. Lembrando que eu não estou dizendo que nós não vamos pecar, ok? Porque errar nós vamos na nossa caminhada. O que eu estou dizendo é que eu não vou viver na prática do pecado. Eu vou tentar evitar ao máximo cair em pecado. Ok? Mas quando eu cair, quando eu pecar, eu tenho então a manifestação do arrependimento e eu digo: Deus, eu não quero viver nesse pecado, eu não quero cometer mais esse pecado. E a divina semente te possibilita que o Espírito Santo te sinalize para que você então não caia mais nesse pecado, e ele vai te ajudando nesse processo de santificação. Versículo 10. E se revistam do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento, à imagem do seu Criador. Nessa nova vida já não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Aqui o apóstolo Paulo está dizendo que no novo nascimento não existem mais pessoas escolhidas para que isso aconteça, ok? Não existe mais uma região específica para receber isso, ou um povo específico, como era na época do Velho Testamento, que Deus falava que o povo de Israel era o seu escolhido. Não, no novo nascimento, a partir de Cristo, todos nós, todos podemos ter a oportunidade de nascer de novo, então não viver na prática do pecado, viver então uma vida de santificação diante de Deus, obedecendo a palavra de Deus, obedecendo os ensinos de Jesus, obedecendo a palavra de Deus e tendo uma vida boa, perfeita e agradável diante de Deus e diante das pessoas que estão ao nosso redor, ok? Então, era isso que eu queria falar um pouquinho sobre o pecado. Eu acredito que a gente tenha tido aí um bate-papo até bem comprido, mas eu acredito que a gente conseguiu trazer um pouco de luz nesse assunto, um pouco de entendimento nesse assunto baseado nesses versículos que a gente leu. E eu quero dizer para você, o pecado tem início, meio e fim. E nós podemos, então, identificá-lo no início ou no meio e nos afastar do pecado para não cometer ele e estar em obediência à palavra de Deus. Amém, queridos? Deus abençoe a sua vida e espero que você tenha acompanhado essa aula. Se surgiu alguma dúvida,
pode perguntar para nós aí nos comentários ou manda lá no e-mail que eu vou deixar na descrição do vídeo. E semana que vem a gente vai ter um novo vídeo, nossa aula semana que vem tá bem bacana, que é justamente sobre o novo nascimento, sobre esse novo nascimento. A gente vai falar um pouquinho melhor sobre ele, como ele acontece e aonde ele acontece, e como as coisas de Deus então acontecem nesse novo nascimento. Amém? Deus abençoe.